significado de anarquismo é aproximadamente sem governo. O anarquismo é frequentemente apontado como uma ideologia negadora dos valores sociais e políticos prevalecentes do mundo moderno: a lei, a ordem, a religião, a propriedade privada, etc. De fato, como ideologia libertária e profundamente individualista, o anarquismo defende a ruptura com todas as formas de autoridade política e religiosa, a propriedade privada e quaisquer outros tipos de normas institucionais que cerceiem a liberdade do indivíduo em sociedade e na esfera da vida privada. A crítica da propriedade privada e do Estado burguês feita pelos ideólogos anarquistas resultou no desenvolvimento do trabalho de conscientização e mobilização das massas proletárias, ou seja, o operariado. Em muitos aspectos, a ideologia anarquista se assemelha à ideologia socialista, principalmente no tocante à luta das classes, a defesa das classes oprimidas, a crítica da propriedade privada da sociedade e do Estado burguês. Por conta disso, durante décadas, os anarquistas e os comunistas se aliaram na organização dos movimentos revolucionários. Poucos anarquistas defendem a violência contra indivíduos. Durante o fim do século XIX e o início do século XX, o anarquismo era conhecido como uma ideologia que pregava os assassinatos e explosões, além da influência dos meios de comunicação social da época. A maioria dos anarquistas acredita que a violência contra indivíduos é inútil, já que mantém intactas as relações sociais de exploração e as instituições que a mantêm. Entretanto, os anarquistas acreditam ser inevitável o recurso à violência, como legítima defesa contra a violência do Estado ou de instituições coercivas. Anarquistas como Érico Malatesta publicaram célebres debates e publicações condenando o individualismo terrorista de alguns anarquistas. Na nossa teleaula de hoje, nós vamos falar sobre o anarquismo. O movimento anarquista, como parte de uma união ideológica subversiva e opositora da dominação burguesa, merece ser melhor lida e relida pela historiografia, pois o anarquismo imaginário de muitas pessoas erroneamente está representado e associado ao vandalismo, ócio e fanatismo político sem um projeto e causa social. O primeiro teórico moderno do anarquismo talvez tenha sido o inglês William Godwin, que em seu ensaio antecipou muitas das questões ideológicas que tomariam forma anos mais tarde. Outro antecedente do movimento anarquista foi a Conspiração dos Iguais, dirigido por Grant Buffon, pouco depois da Revolução Francesa. Foi a primeira tentativa de colocar a igualdade real dos cidadãos acima da igualdade política consagrada pela Revolução. O desenvolvimento do anarquismo ao longo da primeira metade do século XIX foi paralelo ao do movimento socialista. Durante muitos anos, houve momentos de ação comum entre anarquistas e socialistas, até que os dois campos ideológicos se desvinculassem claramente. Como vimos, naquela época haviam também muitos pensadores do anarquismo. Um em especial foi considerado o primeiro anarquista. Escreveu o que é a propriedade, afirmando que a propriedade é um roubo, pois pertence ao coletivo e não ao indivíduo. Ele dizia que toda propriedade é um roubo. Feroz adversário do pensamento marxista, Pierre Joseph Proudhon participou da Primavera dos Povos, na Revolução de 1848. Falando sobre arte e literatura, os escritores de maior destaque dessa fase defendiam as seguintes propostas: reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, promoção de uma revisão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais, eliminação definitiva do nosso complexo de colonizados, apegados a valores estrangeiros. Portanto, todas elas estão relacionadas com a visão nacionalista, porém crítica da realidade brasileira. O Homem Amarelo de Anita Malfatti. Nessa pintura pode-se encontrar características cubista e expressionista. No quadro, a figura humana é o personagem principal, torna-se secundário perante a explosão de cores e pinceladas firmes. O principal acontecimento deste quadro é a operação cromática, bem diferente do naturismo que predominava no Brasil. Referência: a obra de Anita Malfatti foi contra todos os padrões estabelecidos, por desvincular-se das normas padronizadas da leitura.
criando um estilo livre, avançado, valorizando a cultura nacional e discutindo temas voltados internamente para todos os problemas brasileiros. Por esse motivo, artistas brasileiros como Monteiro Lobato foram contra suas obras, destacando a contrariedade nelas existente. Mário de Andrade. Macunaíma é uma obra que busca sintetizar o caráter brasileiro, segundo as convicções da primeira fase modernista. Uma leitura possível é de que o povo brasileiro não tem um caráter definido, e o Brasil é um país grande como o corpo de Macunaíma, mas imaturo, característica que é simbolizada pela cabeça pequena do herói. Relação. Assim como o anarquismo, o modernismo vem criticar toda forma de repressão, afirmando que o ser humano tem o livre pensar e que não devemos viver reprimidos por ideias impostas. A obra Macunaíma reforça a questão dos brasileiros não terem caráter próprio e de viverem baseado na cultura estrangeira. No fundo do Mato Virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que... Pronto, nasceu. É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Gente, que menino feio, danado! A nossa teleaula fica por aqui. Falou, mano! Everybody knows this right here. Your mother, your father, your sister, your brother, everybody sing along. Cubano, dominicano, mexicano, sabroso, él quiere tu azúcar y tu no celular. Esa morena está sabrosa y cuando quiera